Nesse vídeo vou tratar com vocês a respeito do seguinte assunto: com a tributação dos dividendos, caso venha a ocorrer, fará sentido migrar para os fundos imobiliários? Isso aqui é uma dúvida muito comum para os investidores que seguem a estratégia do dividendo, o Dividend Investing. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só recapitulando que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal a respeito da tributação dos dividendos. Atualmente, ela se encontra em tramitação no Senado. O texto base do projeto de lei número 2337 de 2021 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E por conta de nós estarmos ali sujeitos ao regime bicameral no Congresso Nacional, o Senado precisa aprovar também esse projeto de lei. E muito se especulou por algum tempo se os fundos imobiliários seriam incluídos nesse projeto de lei e felizmente eles não o foram, permaneceram apenas as ações. E aí, diante disso, muitos investidores passaram a pensar, bom, então já que os dividendos apenas das ações serão tributados, faz sentido migrar para os fundos imobiliários, cujos dividendos, cujos rendimentos continuarão sendo isentos. Bom, a questão não é tão simples assim. Primeiro ponto, veja só, a grande maioria das pessoas é contrária à tributação dos dividendos. A própria enquete do Senado Federal demonstra isso. E o cômico é o fato de que o político fica dizendo que representa o povo, que está ali para representar a vontade da maioria e não representa a vontade da maioria nem um pouco, já que esse projeto continua tramitando e as emendas que foram propostas ali, nenhuma alivia para o pequeno investidor. Eu já li todas as emendas aqui e verifiquei que nada alivia para o pequeno investidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia aquele boato, inclusive que foi difundido pelo Paulo Guedes, dizendo que somente investidores que receberiam mais de R$400 mil por mês de dividendos que seriam tributados. Só que isso não é verdade. Se você pegar aqui o texto do projeto de lei, você vai verificar aqui, na alteração que ele propõe, a Lei 9.249 de 95, no artigo 10A, o seguinte, que a partir do dia 1º de janeiro de 2022, é claro que não vai mais poder retroagir, isso aqui vai ter que ser corrigido para 2023, se for o caso, os lucros ou dividendos pagos ou creditados, inclusive a pessoas físicas ou jurídicas isentas, então ninguém está fora, exceto, obviamente, as hipóteses da Lei Complementar 123. O que está dizendo aqui? Olha, só não vai ser tributado os dividendos de quem ali é microempresário ou quem tem uma empresa de pequeno porte. Agora, se você for acionista de uma grande empresa ou uma empresa de médio porte, você vai ser tributado mesmo que receba R$10 de dividendos, não interessa. Com uma alíquota aí de 15%. Atualmente, como eu disse para vocês, o projeto segue no Senado Federal e permanece parado ali em comissões temáticas. Mais uma pergunta que acaba ficando no ar. A tributação dos dividendos nunca existiu no país? Seria algo completamente novo? Na verdade não. Veja só, atualmente, em razão da Lei 9.249 de 95, que é justamente essa lei que o projeto de lei da tributação dos dividendos pretende alterar, revogou as disposições da legislação tributária antiga e passou a determinar que os lucros ou dividendos seriam isentos de imposto de renda. Só que antes disso, vigorava ali legislações de 1989 até 1995, quando foram então revogadas. E veja só o que diz essa lei. Ela dizia: os dividendos e as bonificações em dinheiro estão sujeitas ao imposto de renda à alíquota de 15%. Ou seja, até 95 os dividendos eram tributados. Por isso, não é algo novo no país, está apenas sendo restabelecido, caso obviamente esse projeto seja aprovado. E veja só, em diversas oportunidades eu já declarei que sou completamente contrário a qualquer alíquota de imposto sobre dividendos. Isso aqui é um retrocesso muito claro que vai somente desestimular a pessoa física a realizar investimentos aqui no país, bem como outros que estejam interessados, até mesmo estrangeiros, nos dividendos aqui do país. É somente um grande absurdo decorrente da sanha arrecadatória do Estado. Mas enfim, deixando essas discussões de lado, só demonstrando aqui meu posicionamento completamente contrário a isso aqui, uma reflexão importante que surge é: o Barsi, como eu já fiz um vídeo aqui para vocês e como está na biografia dele, que eu deixo o link aqui na descrição, investe na estratégia dos dividendos desde a década de 70, ou seja, há muito tempo, e na época, como eu mostrei para vocês, os dividendos eram tributados e mesmo assim ele continuou focado nessa estratégia. Portanto, o Barsi nunca se importou com a tributação dos dividendos sobre a rentabilidade da sua carteira. E só uma coisa, não caia na falácia que muitos acabam dizendo que somente Brasil e Estônia não
tributam dividendos e por isso eles seriam fora da casinha e devem sim sofrer com a tributação dos dividendos. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque ninguém fala que no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias em cima das empresas e você como acionista sofre com isso, porque o lucro das empresas acaba caindo muito, 34% de alíquota média em cima das empresas. Isso aqui é muito pesado. Então, no final das contas, nossos dividendos já são tributados indiretamente pela enorme carga tributária que incide sobre o lucro das empresas. Mas enfim, eu não sei a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Só que a primeira conclusão que nós tiramos é a seguinte: como que o governo faz? Nós não podemos controlar, seguindo ali uma postura estoica, como o Barsi seguiu ao longo da sua trajetória como investidor. Não é qualquer decisão governamental que vai destruir a nossa estratégia de investimentos. É claro que a tributação dos dividendos irá piorar a rentabilidade da sua carteira e dos seus dividendos. Óbvio, é o Estado comendo dinheiro, sendo seu sócio parasitário. Contudo, nem por isso você vai desistir da estratégia. Esses 15% vão te dificultar, mas não vão destruir a sua trajetória. Por outro lado, a sua dúvida é pertinente, tá, Luan? Mas não faz mais sentido eu seguir a estratégia dos dividendos através dos fundos imobiliários que não serão tributados os seus rendimentos? Sempre lembrando o seguinte, que os fundos imobiliários não são tributados os seus rendimentos, mas o ganho de capital sobre a cota quando você faz a venda é tributado numa alíquota bem alta de 20%. Isso aqui é apenas a título de curiosidade, porque eu sei que você vai me contrapor, Lua, mas você não compra fundo imobiliário para vender, afinal você está seguindo a estratégia dos dividendos. Sim, mas é só para você ficar ciente que já há um tratamento tributário um tanto quanto pior em relação aos fundos imobiliários se você comparar com as ações. Deixando isso de lado, falando apenas dos rendimentos, um grande argumento que é suscitado é o fato da performance dos REITs, seriam como se fossem os fundos imobiliários dos Estados Unidos, seria superior à das ações, no caso ao do S&P 500. Então o índice aqui, FTSE, que é o principal índice dos REITs norte-americanos, teve uma performance nos últimos 20 anos, até novembro de 2020, superior à performance aqui do S&P 500, que é o principal índice de ações norte-americano. A diferença foi tão alta que representou 1,5 vezes se você pegar o acumulado de 20 anos. É por isso que muita gente pega e contrapõe e diz o seguinte: bom, Lua, então, de forma analógica e simétrica, podemos dizer que os fundos imobiliários, principalmente se os seus rendimentos não forem tributados, serão, no longo prazo, mais rentáveis do que as ações. Na média, estamos utilizando aqui índices de mercado. São benchmarks. É claro que se você seguir o stock picking, como a gente tenta te ensinar aqui no canal, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, você terá performances superiores ou inferiores à do mercado, mas é preciso utilizar a média do mercado. Não é um parâmetro perfeito, mas é o melhor dos piores. Dito isso, será que esse argumento da diferença de rentabilidade dos REITs e a bolsa norte-americana é válida, principalmente para o Brasil? Eu diria que não. Por que eu diria que não? Veja só, os Estados Unidos são marcados por um histórico de bolhas imobiliárias, algo que não acontece aqui no Brasil com tanta frequência. Inclusive, o ano de 2022 está sendo um ano de eventual bolha no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Os preços dos imóveis lá naquele país estão despencando a patamares próximos do que ocorreu em 2008 na crise do subprime. O próprio Fed já alertou para uma eventual nova bolha nesse mercado. Já no Brasil, isso não acontece, como eu já citei para vocês. Inclusive, nesse ano, em várias regiões do país, como eu já trouxe aqui no canal, o mercado de imóveis está aquecido e os próprios fundos imobiliários não estão ali caríssimos, inclusive estão sofrendo uma correção aí no momento que está fazendo muitas pessoas migrarem ou comprarem mais cotas de fundos imobiliários. Portanto, cuidado com essa comparação, já que os Estados Unidos são marcados por bolhas imobiliárias. Por isso que o preço dos REITs acabam subindo tanto. Agora, pegando-se aqui a comparação local, pegando-se os últimos 10 anos do IFIX com o Ibovespa, essa é a performance que nós temos aqui dentro do Investidor 10, onde você consegue fazer essa comparação aqui direto no gráfico. O IFIX teve uma rentabilidade de 80%, o Ibovespa 88%. Veja que não há uma grande disparidade igual você vê no mercado norte-americano. Tudo bem que só são 10 anos, mas não interessa, não há uma grande disparidade. Mesmo no período de 10 anos aqui no mercado norte-americano, você sempre viu aqui uma distância de performance, exceto aqui quando ocorreu a crise, em que houve uma aproximação aqui dos dois índices, mas mesmo assim os REITs ficaram acima. Portanto, a realidade do Brasil
é outra. O preço dos imóveis não infla da mesma forma que nos Estados Unidos. E se você pegar aqui e selecionar no comparativo e colocar também o gráfico do IDIV, você percebe que o índice de dividendos da bolsa superou tanto o IFIX quanto o Ibovespa. E mesmo que você então considere que o IDIV tem uma rentabilidade 15% inferior por causa da tributação dos dividendos, numa conta aqui de padeiro, você teria o quê? Que você tiraria 15% desses 114 de rentabilidade do IDIV, e então o IDIV teria rendido algo em torno de 95% a 97%. Ainda assim teria vencido o IFIX e o Ibovespa. Isso só comprova que o Barsi foi vencedor mesmo quando os dividendos eram tributados no país em relação às ações. Portanto, a minha opinião, respeito posicionamentos em contrário, é a de que a tributação dos dividendos irá dificultar a estratégia dos dividendos, o famoso dividend investing, mas não irá destruir essa estratégia, que na minha visão continuará, e você viu ali através de um comparativo, sendo mais rentável do que os fundos imobiliários, no longo prazo, obviamente. De tal modo que, mesmo havendo a tributação de dividendos sobre as ações, eu vou continuar focado nessa estratégia. Ficar pulando de galho em galho em razão de decisões governamentais, mesmo que prejudiciais às pessoas e aos investidores, fará com que você não tenha consistência, porque você vai ficar toda hora girando de estratégia e eventualmente até mesmo ficará no meio do mercado, desistindo por pensar que isso não é para você. Por outro lado, não posso negar que os fundos imobiliários sim ficarão mais atrativos. Afinal, seus rendimentos continuarão sendo isentos, ao contrário das ações. Só que, de novo, não significa que eu vou sair comprando fundos imobiliários e zerando minhas posições em ações. De maneira nenhuma. Eu posso eventualmente até mesmo fazer compras novas com uma forma de diversificação da carteira, mas com uma pequena posição. Meu foco não é os fundos imobiliários. Até porque, em algum momento, pode ser que alguma empresa que eu comprei focando em dividendos acabe subindo demais. Pode acontecer, como aconteceu até mesmo com Taesa. E aí, talvez eu queira fazer uma venda. E se eu respeitar o limite de R$20 mil por mês, eu não pago imposto de renda nas ações. Ainda isso permanecerá. Contudo, com fundos imobiliários, caso haja de fato uma grande valorização, uma bolha imobiliária que seja, eu vou pagar 20% sobre a diferença entre meu preço médio de compra e preço médio de venda. Ah, Luan, mas tem outro ponto também. Com a tributação dos dividendos, as empresas brasileiras que costumam ser boas pagadoras não vão diminuir o seu payout? Algumas sim, outras não. A Taesa já deixou claro em diversas oportunidades que não substituirá os dividendos pela recompra de ações. É claro que muitas empresas vão passar a adotar a recompra com mais frequência, porque isso acabou acontecendo nos Estados Unidos, onde os dividendos são tributados. Mas, de novo, lembre-se do Barsi. Ele já viveu momentos de tributação dos dividendos e continuou firme na sua estratégia. Sendo que, mesmo que as empresas aumentem bonificações e aumentem a recompra, são formas de remuneração através das ações que são isentas de imposto de renda. Não é de todo ruim. Claro que eu prefiro os dividendos, mas ainda assim as ações continuarão remunerando os seus acionistas e, na minha visão, com maior rentabilidade no longo prazo em relação aos fundos imobiliários. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Eu trago aulas semanais na área de membros. Você pode cancelar a qualquer momento. A última aula foi sobre como investir no exterior na prática. Trouxe também aulas sobre indicadores da análise fundamentalista e você tem acesso a lives semanais comigo às sextas-feiras, onde você pode tirar suas dúvidas. E também, se tiver curiosidade, basta clicar aqui em canais, nessa abinha canais dentro do Mirai Investing, você terá acesso aos canais Mirai Cortes, Eu Vou Procurar Meus Direitos e até mesmo Freudiano com Sofia. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito da tributação dos dividendos e o que você fará se de fato os dividendos forem tributados, tal como está no projeto de lei 2337 de 2021. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!